Hi, it's English o'clock. According to my watch, it's time to study English. Are you ready? Welcome to one more English lesson. How are you doing? Today's lesson is about, I know, sorry, don't worry, present perfect continuous. Teacher, please. A gente mesmo acabou de ver o present perfect. Já vamos ver o present perfect continuous. O que é isso? Dá um tempo. Give me a break, teacher. Calm down. Take it easy, relax. O present perfect continuous é uma variação do present perfect, é um complemento. Em vários casos, tanto faz, você pode usar o present perfect simples, né, o present perfect, quanto o present perfect continuous, que é a mesma coisa. Então, não sem estresse, o pior já passou. Agora a gente vai ver somente aí uma variação do present perfect, que sim, a estrutura é um pouquinho maior, é mais longa, mas você já conhece essa estrutura, não vai ter muito problema. É o quê? É o have depois do sujeito, o verbo no particípio. Na verdade, né, você sabe que o present perfect é o sujeito, o have ou has, mais o verbo no particípio, mas aqui o verbo no particípio é sempre o mesmo, o verbo to be, been, particípio do be, been. Eu tenho sido, eu tenho estado, nesse caso eu tenho estado estudando, o verbo principal então vai vir no ing form. Essa é a estrutura então do present perfect continuous. O have been, sempre vai ser o have been, ou claro, o has been se for terceira pessoa, e o verbo principal vai estar com ing. Studying, working. Essa é a parte 1. I have been studying. Você tem estado estudando inglês? Have you been studying English? Yes, you have been studying for a long time in my video course and maybe before. Acho que antes você já tinha estudos em inglês e agora você já está aqui no vídeo curso por um bom tempo. You have been studying, I have been teaching. Eu tenho estado lecionando aí também por bastante tempo. Já falei aqui nas aulas quanto tempo eu dou aula de inglês. I have been teaching English for 14 years. Yeah, time flies. O tempo voa, já há 14 anos sou professor. E o present perfect continuous, então, é essa estrutura de segmento, de contínua. A ação começou no passado e tem acontecido, ou melhor, tem estado acontecendo por tanto tempo. Que nem o present perfect, for some time, como é o exemplo aqui, por 3 anos, for 3 years, ou o uso do since também, since 2018. Por exemplo, ele tem, aqui eu botei I have studied, é o mesmo, né, que está aqui no material. Eu botei, deixa eu baixar aqui. Poderia ser o present perfect. Eu tinha estudado. I have studied English for 3 years. Repeat. Or I have been studying English for 3 years. Ele tem trabalhado aqui desde 2018. Repeat. He has worked here since 2018. Or he has been working here since 2018. Repeat. Great. A única diferença, pequena diferença, é essa nuance no tempo, na duração da ação. O foco é um pouquinho mais na duração. Quando você usa o Present Perfect Continuous, você usa, 2018, eu tenho estudado desde 2018, então o foco é um pouquinho maior no 2018, ou o foco é um pouquinho maior nos 3 anos que eu tenho estado estudando. Tanto faz, aí vai depender um pouquinho também do seu estilo de fala. Tem gente que gosta de falar mais enfaticamente com a duração, ou não, você vai usar o que você preferir. Na maioria dos casos, dá na mesma, na prática, dá na mesma. Você só tem que cuidar da estrutura aqui, falar certinho. Você pode dizer I have studied English por tanto tempo aí, ou I have been studying. Opa, esqueci do been aqui. I have been studying English for. Diz aí pra mim, how long have you been studying English? E responda a mesma pergunta. Desde quando? How long have you been studying English? Ok, vamos para a explicação.
o present perfect continuous pode substituir o present perfect, mas apenas em frases que expressam ações que têm acontecido. Né? Aquele primeiro caso da lição 31 lá, que é a ação que tem acontecido por tanto tempo, desde um tempo atrás, ou ainda recentemente, lately, né? Ou recently, ultimamente, recentemente. Tá aqui a explicação. Geralmente com o uso do for, geralmente, mas não necessariamente. Essas palavrinhas também são complementares, lembra, né? Que é o caso que a gente viu na lição 31, não da lição 32, que a lição 32 é aquele que expressa o tempo, uma ação no passado, sem tempo definido, lembra? A gente vai ver, a gente vai comparar certinho, mas naquele caso não dá para substituir o present perfect pelo continuous, ok? Ó, essas frases primeiras aqui todas estão na esquerda com o present perfect, na direita com o present perfect continuous, e elas querem dizer a mesma coisa, só troca um pouquinho a estrutura. Como eu disse, a estrutura fica um pouquinho mais longa, mas a gente geralmente contrai, né? I have been living, I've been living here for 15 years. Então, não fica tão longo assim. A gente vai repetir, eu vou ler as duas, mas você repete só o do contínuo, só a segunda parte, ok? I have lived here for 15 years, or repeat, I have been living here for 15 years. I have been living in St. Petersburg for 3 years. How about you? How long have you been living in your city? Great. Próximo exemplo é negativo e segue a mesma lógica, né? Pode ser o present perfect. You haven't worked very hard lately. Or, repeat, you haven't been working very hard lately. Você não tem estado trabalhando, né? Ou não tem trabalhado. É, na prática, a mesma coisa. Dana, repeat. Dana has written poetry since she was a teenager. Ela tem escrito poesia, né? Ou ela tem estado escrevendo. Repeat. Dana has been writing poetry since she was a teenager. Don't get confused. A gente começou, Dana has been writing poetry since she was a teenager. Espero que tenha dado tudo certo aí. Próximo exemplo, tem chovido direto, tem chovido sem parar, non-stop. It has rained non-stop since Friday. Or, repeat, it has been raining non-stop since Friday. This example is about St. Petersburg, the city where I live. It rains a lot. Chove muito aqui, às vezes, como esse exemplo, sem parar. Okay, next example. We have watched movies all day. Or, repeat, we have been watching movies all day. A ação começou no passado, né? Vai acontecendo, ainda está ocorrendo, ela está ocorrendo agora no presente também. Vocês não têm jogado bem esse ano ou vocês não têm estado jogando, que a gente não diria isso em português, é uma estrutura artificial. Vocês não têm estado jogando, até é possível, mas a gente usa isso, né? Não lembro de usar. Vocês não têm estado jogando muito bem, vocês não têm jogado, vocês não estão jogando, é o mais comum. Mas em inglês, não acho que só porque tá cheio de partezinha longa que o pessoal não usa. Não, a gente usa direto isso. Às vezes é, como eu disse, questão de estilo. Tem gente que gosta de dar mais ênfase assim e usa o contínuo diretão. Ok, so repeat. You haven't played well this year. Or, repeat. You haven't been playing well this year. Not bad. I'm kidding. Exemplo na pergunta, invertendo, né? Repeat. Have they been feeling well? Yes, they have.
No, they haven't. Attention, antes de a gente continuar, aqui não tem nenhuma palavrinha-chave na pergunta have they been feeling well, mas dá a ideia de recentemente, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, aí, ou meses, sei lá, mas ultimamente. Então, quando você usa o present perfect aqui na pergunta, dá a ideia que sim, você está querendo saber dos últimos tempos, né? Eles estão se sentindo bem, eles têm estado se sentindo bem ultimamente. Essa é a ideia, você não precisa nem botar a palavra lately, recently, que fica subentendido, beleza? Pergunta com how long, a gente praticou bastante, né, na outra aula lá, e aqui também com o present perfect, ele aparece muito, mesma coisa com present perfect continuous. Don't repeat, just listen. How long has Paul waited for his wife? Or, repeat, how long has Paul been waiting for his wife? Paul's been waiting for his wife for hours. Paul's been waiting. A ação está acontecendo agora, ainda está esperando. Ele tem estado esperando e ainda está. Ela é contínua, começou no passado e continua no presente, né? E como diz aqui no asterisco, o present perfect continuous é usado para enfatizar a continuidade e duração das ações. Esse por horas, né? Quando você quer dar He has Paul's been waiting for his wife for hours. Dá um foco maior na duração, né? Quando você vai aqui, eu tenho estudado inglês a minha vida toda. I have been studying English for all my life. Não quer dizer que você não poderia usar o present perfect, mas o continuous dá essa ênfase maior no tempo que a ação perdura. Alright? Okay. But, let's continue. Just a sec. Here we go. Não utilizamos, e é importante ressaltar, que o present perfect continuous não vai com certos verbos. Na verdade, você sabe, com o continuous, né? A gente não usa nenhum tempo contínuo. A gente não usa o presente contínuo com o verbo like, por exemplo. Eu estou gostando, I am liking. Não, em inglês. Por algum motivo, alguns verbos não se põem no ing, né? Então, tanto no presente contínuo quanto no present perfect continuous e qualquer outro tempo contínuo, alguns verbos não vão, como é o caso do know. Então, você não pode dizer eu estou conhecendo, eu estou sabendo, I am knowing, ou present perfect continuous, I have been knowing, never, ok? Com esses verbos aqui, que é o know, like, repeat, hate, be, o be especificamente nessa estrutura aqui não vai, want, need, understand, have, own. Own é o mesmo que have, é o verbo possuir, né? Ter, possuir. Own. Então você não pode dizer eu tenho estado possuindo esse belo carro. Você possui, né? Não tem essa ideia de continuous, não pode. Beleza? A gente vai ver os exemplos. Aqui com o know, que eu estava explicando, essa ideia é muito comum em inglês, né? Em português a gente usa o presente simples. Eu conheço o João por 10 anos, mas lembra? Você passou a conhecer no passado e segue conhecendo no presente. No inglês é o present perfect. Então aqui o Kevin conhece o Terry desde a infância, tem que ser present perfect. Repeat. Kevin has known Terry since their childhood. Good. And not Kevin has been knowing. Never. Aqui somente o present perfect. Então o continuous nunca usa com esses verbos aqui. Próximo exemplo. Aqui com o verbo to be pode vir no tempo contínuo, mas nesse caso porque já tem o been aqui, né, que é eu tenho estado sendo, não tem como botar mais o to be de novo aqui, por exemplo, we have been being friends. Never.
Nós temos sido amigos por muito tempo. We have been friends for a long time. Good? E essa estruturinha também com present perfect a gente já viu, o verbo querer. Ah, eu sempre quis isso. Eu tenho sempre quisto, literalmente em inglês, né? Eu comecei a querer e ainda quero. Eles, por exemplo, sempre quiseram a casa própria. Eles ainda querem, eles têm sempre quisto. They have always wanted their own house. Good. Aqui eu falei do verbo possuir, to own, e aqui tem o own, mas aqui não é o verbo, é a sua própria casa. Their own house. Então, num exemplo que a gente pode ver, por exemplo, eu possuo a minha própria casa. I own my own house. Oops. I own my own house. Aqui é o verbo possuir, que é o mesmo que o have. Poderia ser I have my own house or I own. Yes, that's my house. I own my own, a minha própria, my own house. Lembrando então que com want, nunca no continuous. They have been always wanting. No, please. Stop. Agora a gente vai para uma parte bem importante. As comparações são muito importantes. Você entender por que num caso usa um, por que no caso usa o outro, ou se dá para usar os dois, tem diferença, é a mesma coisa ou não. Bom, vamos comparar agora o present perfect com o present perfect continuous. Naquele segundo caso, a gente viu na aula 32, na aula passada, que é quando o present perfect expressa uma ação do passado, a ação terminou, mas ela tem o tempo definido. Quando você diz, fiz tal coisa. Lembra aquele exemplo do filme? Assisti esse filme aí. A gente assistiu. We have watched this movie. Já assisti, acabou, né? Não estou dizendo quando, o tempo é indefinido. Se eu dissesse, nós assistimos esse filme aí ontem. We watched this movie yesterday. Lembrando, o tempo definido, yesterday, você usa o passado simples, we watched. Mas lembra que quando você não diz quando a ação aconteceu, quando você não diz ou não sabe, present perfect. A gente viu esse filme aí. A gente já viu. Lembra que é comum acrescentar o already. Remember? Nós já assistimos. We have already watched this movie. Nesse caso, né, que a ação está concluída, ela é diferente da ação em progresso do present perfect continuous. Então, para comparar aqui novamente, se eu dissesse we have been watching, nesse caso, eu ainda estou assistindo. Pera aí, a gente está assistindo o filme aqui. We have been watching this movie for an hour. A ideia é diferente. Então, às vezes, não é a mesma coisa você usar o present perfect continuous e usar o present perfect. Nesse caso é diferente. Num, eu já assisti, só não estou dizendo quando, mas a ação já acabou. Tempo indefinido. A outra, eu estou assistindo ainda. Aí, geralmente, com o for com since que você está acostumado. A gente vai comparar outros exemplos aqui. Por exemplo, ele escreveu 12 livros. Não estou dizendo quando. Ele escreveu, mas não estou dizendo quando. Repeat. He has written 12 books. E aqui ele tem estado escrevendo o seu último livro. Aí ainda está, essa ação ela não acabou, ela está acontecendo, está em progresso. He's been writing his latest book. Nesse caso eu podia botar por um ano. He's been writing his latest book for a year. Ou since, vamos usar uns exemplos com since. He's been writing his latest book since last year. Desde o ano passado, since last year. Essa ação continua. E um detalhe também que vale ressaltar é, por exemplo, se eu estou falando, que escritor é esse? O Paulo Coelho, por exemplo.
é um escritor que ainda está vivo. Ele ainda é um escritor, ainda continua escrevendo, volta e meia ele lança um livro novo. Então, ele tem escrito 12 livros, ele escreveu 12 até aqui. Essa ação, de certa forma, ela ainda perdura. Esses 12 livros acabou, mas a quantidade, ele pode escrever mais. Então, esse é aquele caso que a gente conversou também, que de certa forma a ação está perdurando. Esses 12 livros já acabou, mas o 13º, 14º. Então imagine esse escritor como se fosse o Paulo Coelho. Se você dissesse, o Paulo Coelho escreveu 12 livros. Paulo Coelho has written 12 books. Eu sei que ele escreveu mais do que isso, mas imagina um escritor que está vivo aí. E agora ele está escrevendo o último livro. Está em processo. He's been writing his latest book. Se eu estou falando de um escritor já falecido, vamos ver o Machado de Assis. How many books did Machado de Assis write? Quantos livros ele escreveu? Vamos dizer que ele escreveu 20, possivelmente mais do que isso, né? Só que ele é um escritor que já morreu. Essa ação está realmente acabada, ele não vai nunca mais escrever um livro. Então ele escreveu, a gente usa o passado simples. Ele escreveu 20 livros. Machado de Assis wrote 20 books. Sacou a diferença? Essa ação realmente está concluída, ele não pode escrever mais. Mas o Paulo Coelho, até agora, 12, ou mais, mas só como no exemplo aqui, né? Paulo Coelho has written 12 books. Mas essa ação ainda pode, né, continuar. Aqui eu botei ação concluída só para a gente comparar que a ação, esses 12 livros, está concluída. Ele escreveu. É aquele caso que a tradução não pode ser literal, né? Não é ele tem escrito. Ele escreveu 12 e está escrevendo o último. O mais recente, na verdade. Outro exemplo vai ficar, acredito eu, um pouco mais fácil de comparar. Eu pintei meu quarto. Não estou dizendo quando, tempo indefinido. Mas eu já pintei, está pintado. I've painted my bedroom. I've painted my bedroom. Yes, I've been painting my whole house this year. Sacou que essa ação está em progresso. O quarto já foi, o banheiro já foi, mas ainda falta a cozinha, falta o quarto das crianças, a garagem. Então, essa ação sim, o quarto. I have painted my bedroom. I have been painting my whole house this year. Então, aqui não é exatamente a mesma coisa. Não dá para usar. Pode sempre que usar o present perfect, usar o continuous? Não, aqui vai ter uma ideia diferente. Então, sei lá, chega aí um conhecido na sua casa, entra no seu quarto. Oh, você pintou o quarto? Have you painted your bedroom? Say yes, I have. I have painted it. Yes, I have painted it. Eu pintei meu quarto. Essa ação está acabada, mas não estou dizendo quando. Se eu dissesse, sim, ontem, yesterday, I painted my bedroom. Esse é um tempo, definido. Aí é o passado simples, beleza? Mas ambas as ações estão terminadas, que é diferente aqui do continuous que continua. E o último exemplo, você leu o livro que eu te dei? Repeat. Have you read the book I gave you? Você leu? Estou perguntando se você já leu. Até é possível, né? Acrescentar o que? Você já leu? Have you already read the book I gave you? No? Not yet? Ok. Aqui a pergunta, você tem estado lendo. E aí, você está lendo o livro que eu te dei? Você tem estado lendo? O português é mais simples. E você está lendo? Have you been reading the book I gave you? Ação em progresso. Ok?
Good. Vamos por parte. Isso aqui tem que estar bem claro na sua cabeça, porque a gente vai para mais uma comparação que é tão importante quanto. Na verdade, aqui é o resumão. Esse aqui é o que você precisa saber do meu vídeo curso. Se você conseguir entender isso aqui, eu fiz o meu trabalho. Porque aqui que todo mundo trava. No Present Perfect. E nas variações Present Perfect Continuous, comparado com Past Simple. Então aqui é um resumão disso. Um resuminho disso, na verdade, tem 4 exemplos que resume tudo que você precisa saber. Que é o quê? Ações em andamento. Aquela começou no passado, continua, tem acontecido ou tem estado acontecendo, geralmente com for, com since, lately. A gente tem 2 opções. Ou o Present Perfect Continuous ou o Present Perfect Simple. Repeat. I have been reading this book for 2 hours. Or, I have read this book for 2 hours. Ambos os casos, tanto faz, você está dizendo praticamente a mesma coisa. O continuous aqui, o Present Perfect Continuous, um pouquinho mais de ênfase no tempo da ação, mas na prática é a mesma coisa. A ação começou e continua. Por tanto tempo, desde um tanto tempo atrás. E o segundo caso, que geralmente é o que dá mais nó na cabeça, é com ações concluídas no passado. Que ou você usa o Present Perfect, se não dizer quando, com tempo indefinido. Você diz, eu li esse livro aí. I have read this book. It's a very good book. Yeah, I have read it. It's great. Eu li, mas não importa quando. O que importa é que sim, eu já o li. I have already read this book. Só a questão do read que eu tenho falado, esqueci de comentar aqui, talvez, espero que você já saiba, né, que o verbo read no passado é read e no particípio também é igual, é read, é o lido, read. No passado eu li, ele leu, read, e no presente ou no infinitivo, read. Se escreve igual, mas no passado se pronuncia que nem a cor vermelha, red, tanto no passado quanto no particípio. Então aqui, I have read, aqui é o particípio, read. I have read this book. Ou, com o tempo definido, você usa o passado simples, que também se pronuncia read, mas aqui é a forma passado, nesse último exemplo. I read this book yesterday. That's it. Esse é o Present Perfect e suas ramificações, aí o Present Perfect Continuous e a sua similaridade com o Past Simple. Você tem que aprender bem isso aqui. Eu tenho confiança que você aprendeu nessas últimas aulas aqui, até aqui. You have studied, you have learned. Acredito que agora vai. E claro que pode acontecer de você não achar que entendeu, ele vai fazer o exercício e já não lembra direito. Mas você tem que estudar essa lição de novo, fazer os exercícios que vai aos pouquinhos tentar usar. E, cara, se você chegar aqui, vai viajar. Se você nunca foi para fora, você está pronto. Aqui agora a gente está indo para a parte final do vídeo curso, né? É só agora a gente vai começar a lapidar uns detalhezinhos aqui. Mas, sabendo isso aqui, você está pronto. You are ready. You're ready to travel. Você está pronto aí para fazer uma entrevista em inglês, para botar em prática o seu plano. Se o seu plano envolve inglês, é isso aí. Você precisa saber até aqui. O resto é só complementozinho aqui, lapidar, polir um pouquinho que a gente vai fazer, né, nas próximas aulas. Eu ainda tenho Past Perfect, mas não é nada comparado a isso aqui. É fácil, tem um uso bem mais específico, você vai ver, a gente vai fazer uma aula sobre isso. Mas a partir de agora, é a ladeira abaixo, beleza? Então, tenha um foco nisso aqui e boa sorte nos seus estudos. A gente vai se ver na próxima aula, mas o principal é isso aqui, né? O meu vídeo curso vai até o intermediário, não tem lições de avançado. Mas para você ser um bom falante de inglês, intermediário tá ótimo. E como eu disse, um intermediário que sabe o Present Perfect tem o seu valor, é um upper intermediate, uma vez que
Muitos alunos aí de Upper Intermediate, Advanced, muitas vezes não sabe isso direito e não consegue utilizar. O grande desafio é utilizar isso aqui. Para mim, é mecânico, né? Quando eu vou perguntar, você já leu esse livro? Have you read this book? O have vem na ponta da língua, não preciso pensar, é tempo definido, não é? Porque eu estou perguntando, você leu esse livro? Have you read this book? Você fez a sua lição de casa? Have you done your homework? É automático e vai ser automático para você se você praticar. E para praticar, faz as aulas aqui no English Bay, vai fazer sua viagem, tenta aí se comunicar o máximo que você puder, que só assim que vai desenvolver e se tornar natural para você. I can speak English, you can speak English too. So, keep up the good work. I'll see you next time. Bye bye.